E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula aqui no LMP História e Filosofia. Meu nome é Laura e, como vocês já devem estar cansados de saber, no mês de outubro eu estou fazendo aulas de revisão dos principais temas que caem no Enem de História e de Filosofia. Já teve uma série de vídeos aqui, eu vou deixar a playlist aqui para vocês assistirem essa revisão para o Enem. Antes de começar a aula de hoje, quero te pedir para se inscrever no canal, para curtir esse vídeo, para comentar, para compartilhar. Quanto mais você engajar aqui nesse vídeo, mais o YouTube vai recomendar ele para outras pessoas e mais o canal vai crescer. Então você já me ajuda bastante se você curtir esse vídeo e comentar. Bom, eu já tenho uma videoaula aqui no canal sobre a Simone de Beauvoir, mas sobre especificamente uma obra de filosofia existencialista, por uma moral da ambiguidade. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem também. Mas a Simone de Beauvoir, como vocês já sabem, ela foi uma escritora, uma romancista francesa. Ela era formada em filosofia, dava aulas de filosofia. Ela nasceu em 1908 e faleceu em 1964 em Paris. E ela também escreveu uma série de livros autobiográficos e de ficção, mas ela também escreveu obras de filosofia, como eu já citei, por uma moral da ambiguidade. Mas em 1949, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, um contexto de Guerra Fria, a Simone de Beauvoir lança um novo livro. E esse livro, ele mudou a concepção das pessoas, do mundo, sobre a condição feminina na sociedade. Ele foi um livro muito importante, ainda é um livro importante. Diria que ele está sendo mais valorizado atualmente, né? Principalmente no final do século XX, agora início do século XXI, do que na época que ele foi lançado, porque quando ele foi publicado ele não foi muito bem aceito, ele foi muito criticado, mas ele foi uma obra muito importante para a carreira também de Simone de Beauvoir. E ele também inspirou o movimento feminista contemporâneo. Tem gente que até brinca que esse livro é a Bíblia do feminismo. Que livro é esse que eu estou falando? O Segundo Sexo. O Segundo Sexo é uma obra muito extensa, muito densa. Ela é dividida em 2 volumes. O primeiro volume é Fatos e Mitos e o segundo volume é A Experiência Vivida. A princípio, a Simone de Beauvoir, ela queria escrever uma enciclopédia sobre o que é ser mulher. Então ela fez uma série de coleta de dados sobre o que já foi falado sobre o que é ser mulher, o que é mulher, né? O que é a mulher, enfim. Ela fez uma coleta de dados e quando a gente está lendo essa obra, a gente vê que ela dá muitos exemplos, muitos dados, muitas informações por causa dessa pesquisa que ela fez. Mas no final não resultou em uma enciclopédia em si nessa obra. A obra Segundo Sexo é mais uma obra de antropologia, de história cultural, do que de filosofia propriamente dita. Como a própria Simone de Beauvoir falava, ela não gostava que chamava ela de filósofa. Ela era, acima de tudo, uma escritora. Então é sobre o segundo sexo que nós vamos falar nessa aula de hoje. Vamos analisar primeiro o título da obra, O Segundo Sexo. Então, o segundo pressupõe que exista um primeiro, que surgiu primeiro, o primeiro sexo. E será que para falar sobre o segundo sexo, será preciso falar do primeiro, do que existiu anteriormente? É isso que a Simone de Beauvoir vai questionar. Ela diz que existem 2 sexos, o feminino e o masculino, mas eles não são coisas separadas, independentes, não é isso. Existe um sexo positivo e um sexo que é a negação do primeiro. Então existe o homem e o não homem. O filósofo grego, o Aristóteles, ele disse que a mulher era um homem incompleto,
Porque o homem, ele tem os seus órgãos bem formados, bem definidos, perfeito, completo. Já a mulher não. A mulher, os órgãos dela não se completaram, eles não são completos. Então a mulher é um homem incompleto. Ao longo da história, surgiram várias teorias, vários argumentos, vários pensamentos que tentaram justificar essa submissão das mulheres, essa condição de inferioridade das mulheres, de dominação masculina, como a própria biologia, a psicanálise, o materialismo histórico. Várias teorias tentaram justificar essa dominação masculina, mas nenhuma, isso de acordo com Simone de Beauvoir, nenhuma desenvolveu um argumento forte que sustentasse, que justificasse essa dominação masculina. Simone de Beauvoir é considerada uma filósofa da existência, assim como Jean-Paul Sartre, ela faz parte da filosofia existencialista, do existencialismo. E essa filosofia, ela tem um princípio, que é a frase: a existência precede a essência. Primeiro o ser humano é, para depois ele ser algo. Primeiro o ser humano vai existir, para depois ele se tornar algo. Aqui no canal tem videoaula sobre o Jean-Paul Sartre, eu vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem o vídeo também. Então, a obra O Segundo Sexo, ela vai partir desse pressuposto, desse princípio existencialista, que a existência precede a essência. Como eu falei, O Segundo Sexo é dividido em 2 volumes, Fatos e Mitos e a Experiência Vivida. Então, no primeiro volume, a Simone de Beauvoir vai analisar a existência da mulher. Ela vai analisar esse fato de existir da mulher, essa existência muitas vezes subalterna, de inferioridade ao homem. Então, nesse primeiro momento, ela vai analisar essa condição de existir da mulher como um ser inferior. Ao mesmo tempo que ela vai mostrando isso, ela vai combatendo esse mito de que o homem é um ser superior e que a mulher é um ser inferior, que ela deve ser subordinada ao homem. Ao mesmo tempo que ela vai mostrando essa condição, ela vai combatendo esse mito. Depois de feita essa análise, a Simone de Beauvoir vai falar então sobre a essência da mulher. O que faz com que eu seja considerada uma mulher? O que é a feminilidade? Ela vai questionar isso. O que faz o ser humano ser considerado uma mulher? É a maquiagem que ela passa, a roupa que ela usa, o salto alto que ela calça, os acessórios, anéis, colares, brincos. O que faz uma mulher ser considerada mulher? É isso que ela vai propor na segunda parte do Segundo Sexo, no segundo volume, e juntamente com isso ela vai propor ideias, ações, que a gente pode fazer para transformar essa realidade, para a mulher deixar de ser considerada inferior. O que a gente pode fazer para mudar essa realidade? No primeiro volume do Segundo Sexo, chamado Fatos e Mitos, a Simone de Beauvoir vai expor o senso comum do que é ser mulher. Ela fez uma coleta de dados sobre tudo que já foi falado sobre o que é ser mulher, sempre comparando ao homem. Fazendo uma trajetória pela história da humanidade, a gente percebe que a mulher sempre ocupou uma posição de inferioridade, como se ela fosse escrava, vassala do homem. Na antiguidade, a mulher era vista como um não-homem, como eu falei do Aristóteles, que ele falou que a mulher era um homem incompleto e ela não tinha acesso a direitos, ela não era considerada um ser humano. Na Idade Média, a mulher não tinha direito à propriedade, a ter uma propriedade. Se o seu pai ou outra pessoa deixava alguma herança para ela, aquela herança não era dela, era do marido dela, o marido dela que tinha acesso à herança e não a mulher.
E nos tempos modernos isso começa a mudar um pouco. A mulher começa a ocupar o espaço escolar, o espaço acadêmico, começa a trabalhar fora, então ela começa a lutar por seus direitos, por ter direito ao voto, por ter um salário justo. Ela começa a lutar, a se movimentar, mas isso são pequenas mudanças, são pequenos avanços, não muda não transforma a sociedade em si, a estrutura da sociedade. Então são pequenas mudanças. Então, durante toda a história da humanidade, a mulher sempre ocupou um espaço de inferioridade ao ser humano, isso ao homem, né? Isso a gente vê até na indústria cinematográfica, nos filmes, nos livros, nas séries, salvo exceções, mas a maioria, né, a mulher exerce um papel de inocente, a mulher nunca tem capacidade de tomar alguma ação, de mover alguma ação, ela é sempre a inocente, né? E o homem é visto como o herói, o homem sempre tem planos, sempre tem estratégia e salva todo mundo. Há o senso comum de que o homem completa a mulher em uma relação. E a Simone de Beauvoir vai criticar esse pensamento. Ela vai dizer que todo ser humano é completo em si, é bem estruturado, é bem definido, ele é inteiro, ele não é metade de ninguém. As relações sociais existem para somar os indivíduos e não para completar. O indivíduo já é um ser completo, ele não precisa ser completado por outro indivíduo. A situação da igualdade entre os sexos, da equidade entre homens e mulheres, já deveria ser uma coisa bem estruturada, já existente na sociedade. E isso não acontece porque para as mulheres conquistar essa equidade, elas precisam passar por sistemas de justiça, por tribunais liderados e comandados por homem. E outro fator que contribui, né, para essa não equidade entre os sexos é a questão de que as mulheres elas não são um coletivo. Os operários, por exemplo, eles são um coletivo porque eles têm o trabalho que une os operários. Então, o trabalho é um elo de ligação entre os operários que faz com que os operários se reúnem, lutem e conquistem seus direitos. Já as mulheres, elas não têm esse elo de ligação, não tem essa condição que vai fazer com que as mulheres se tornem um coletivo, um grupo para lutar por seus direitos. O segundo volume do Segundo Sexo é chamado A Experiência Vivida e ele já começa com uma frase bastante polêmica: não se nasce mulher, torna-se. Lembra daquele conceito, aquele princípio da filosofia existencialista? A existência precede a essência? É disso que a Simone de Beauvoir está falando, só que ela usou outras palavras. Primeiro ela falou sobre a existência feminina, a condição de existir da mulher, e agora vai falar sobre a essência feminina, essa feminilidade. Durante toda a obra, a filósofa, a escritora, ela está falando sobre o que é ser mulher, mas a mulher ela não existe. O que existe é um ser humano que nasce e depois ele se torna mulher. Primeiro o ser humano existe, primeiro o ser humano nasce e no processo de sua existência, na sua trajetória, ele vai se definindo, ele vai se tornando uma mulher, ele vai se tornando um ser humano com uma natureza feminina. É isso que acontece. A Simone de Beauvoir não traz uma concepção absoluta, bem definida do que é ser mulher. Ela não explica o que é ser mulher, porque cada indivíduo é um e vai se tornando aquilo que ele quiser. Cada pessoa é livre para se tornar o que ela quiser e ela vai se tornando o que ela quiser, tendo capacidade para que isso aconteça. Então, a mulher, o que a gente entende como mulher, não nasceu mulher, nasceu um ser humano que depois, ao longo da sua existência,
foi se tornando um ser com uma natureza feminina, foi se tornando mulher. Mas a gente não pode definir o que é ser mulher, porque cada um tem seu jeito de se tornar mulher, cada um é um indivíduo único. Simone de Beauvoir, no capítulo sobre o casamento, ela vai falar sobre a questão do respeito. Vamos supor, um casal de lésbicas. Provavelmente esse casal, essas duas mulheres, elas não vão ser respeitadas. Tem grandes chances de que elas não sejam respeitadas. Isso para a sociedade acontece porque não existe um homem no relacionamento. Uma mulher casada com um homem cis, ela vai ser respeitada, mas não por ser uma pessoa, mas sim por ela estar casada com um homem, entende? Quem vai ter o respeito ali é o homem e a mulher vai ser respeitada por causa dele. E isso é totalmente errado. A mulher deve ser respeitada por si só, como uma pessoa. Todo mundo deve ser respeitado por si só e não por suas condições, por seus relacionamentos. Todo mundo deve ser respeitado por si só. A Simone de Beauvoir, ela é uma filósofa da existência. Então, a existência tem um papel fundamental na sua obra. A existência da mulher, a mulher existe de uma forma satisfatória, feliz. A existência feminina é de qualidade? Qual é a qualidade dessa existência feminina? A mulher considerada ideal pela sociedade, pelo senso comum, é aquela que é uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa. E essa mulher, ela está inserida em um ciclo de atividades repetitivas que acontecem todos os dias e todos os dias tem que fazer. Que atividades são essas? São os filhos para cuidar, é a casa para limpar, é roupa para lavar e passar. Todo dia é feito isso. E esse trabalho doméstico é um trabalho que não é valorizado e não é remunerado. E muitas dessas mulheres que estão inseridas nesses ciclos, elas são dependentes financeiramente de seus maridos, já que é um trabalho que não tem salário, não é remunerado. Então, quando a mulher está inserida nesse ciclo de atividades repetitivas, de cuidado do lar, enfim, a mulher ali para Simone de Beauvoir, ela apenas não está perdendo a sua dependência financeira, né? A mulher não tem independência financeira, mas ela também perde a sua capacidade de se tornar mulher. Por quê? Porque ela está inserida em uma realidade, em um mundo que não tem perspectiva de futuro, porque todo dia são as mesmas atividades que ela tem que exercer. É uma mulher que está cansada, exausta, sobrecarregada e tem as mesmas coisas para fazer todos os dias. É como se ela estivesse em um cativeiro, em uma prisão. Ali ela não tem perspectiva de futuro, então ela não tem capacidade para se tornar uma mulher. Por fim, Beauvoir vai falar sobre a questão da mulher independente. Ela diz que para que a mulher saia, para que se tenha uma transformação dessa estrutura da mulher inferior e da dominação masculina, é preciso transformar as estruturas da sociedade. Ela evidencia muito o fato da emancipação financeira, que a mulher tem que procurar trabalhar fora para ter seu próprio sustento, seu próprio dinheiro, para ela ser independente financeiramente. Ela evidencia muito isso. Mas essa questão do trabalho feminino é pouco explorada pela Simone de Beauvoir, porque essa perspectiva que ela tem sobre o trabalho é visando muito a mulher branca. Ela não questiona o fato da mulher preta já ter que desde sempre trabalhar. Além do trabalho fora, tem o trabalho doméstico. E além de a mulher ter que trabalhar fora e ter um âmbito doméstico também, trabalho doméstico, no trabalho fora, no mercado de trabalho, a mulher tem sempre a sua capacidade, a sua autoridade questionada. A mulher
quando ela exerce a mesma função que o homem, ela ganha salário inferior. Em entrevista de emprego, pergunta para a mulher se ela é casada, se ela tem filho, como se isso fosse alterar a capacidade da mulher, a produtividade da mulher ali no trabalho. Então tem sempre essas questões que envolvem a questão, o mundo feminino no trabalho. E além disso, além desse trabalho fora de casa, a mulher ainda enfrenta a dupla, a tripla jornada, porque além desse trabalho, ainda tem o trabalho doméstico, porque às vezes ela não tem uma ajuda ali, alguém que divida as tarefas, então é a mulher que tem que fazer tudo, trabalhar fora, cuidar dos filhos, cuidar da casa, lavar roupa, lavar a louça, fazer comida. Então a mulher enfrenta, além do trabalho fora de casa, ela ainda enfrenta esse trabalho dentro de casa que não é valorizado, que não é remunerado. E essa equidade entre os sexos, a igualdade entre homens e mulheres, já deveria ser uma realidade, sim, mas existem forças maiores, estruturas maiores que impeçam que isso aconteça, que querem impedir essa igualdade entre homens e mulheres, que é o capitalismo, o patriarcado, o racismo estrutural. Tudo isso impede com que a mulher seja tratada igualmente, seja tratada igual o homem. Então, para que se tenha essa igualdade entre os sexos, é preciso transformar totalmente essas estruturas à base da sociedade. Só assim a mulher vai ter capacidade de se tornar uma mulher e só assim a mulher vai ter o respeito igual o homem tem. Vai ser respeitada, vai ter a sua vida, vai ter uma igualdade ali de homens e mulheres. Essa foi a videoaula de hoje sobre a Simone de Beauvoir com a sua obra O Segundo Sexo. Eu tentei trazer aqui de uma forma bem didática, bem resumida, porque como eu falei, essa obra é muito densa, ela é muito complexa, e se eu fosse falar tudo que está na obra, eu ia ficar aqui 3 dias falando. Então eu tentei trazer de uma forma bem didática aqui para vocês. Na descrição do vídeo eu vou deixar uma série de links de livros para vocês entrarem, dar uma olhada na descrição e comprar. Quando você compra esse vídeo, você está me ajudando a fazer com que o canal cresça. Bons estudos e vejo vocês terça-feira para mais uma videoaula de história. Bons estudos e até mais!